Olá pessoal, hoje à noite, a gente vai escorregar silenciosamente para um mundo onde o tempo corre de outro jeito, onde o ar úmido gruda na pele como aquele amigo que não entende o conceito de espaço pessoal, e cada som vindo da mata parece estar mirando especificamente em você. Você está parado diante de uma muralha verde, densa, no coração antigo da Mesoamérica, um lugar onde os maias prosperaram, e onde você, sinceramente, provavelmente não duraria muito. Os maias não estavam apenas esculpindo calendários e construindo pirâmides em degraus para fotos dignas de pôster. Eles criaram uma civilização inteira, pulsando com rotas de comércio, política, astronomia e zero preocupação com o seu conforto moderno. Imagine descer do seu Uber e dar de cara com um mundo onde água encanada significa um cara passando com um pote de barro, e o Wi-Fi é o sacerdote local lendo a posição das estrelas para prever a colheita do milho. Antes de se acomodar, já aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu gosto de imaginar minha voz atravessando fusos horários. Então, apague as luzes, ligue aquele zumbido suave no fundo, e vamos mergulhar juntos nessa viagem. Você dá os primeiros passos cautelosos nesse labirinto verde e abafado. Em poucos minutos, está suando em lugares que você nem sabia que tinham glândulas sudoríparas. O ar tem gosto de folhas molhadas e terra, algo que parece poético até você perceber que provavelmente está respirando umas 6 espécies diferentes de fungos microscópicos. O chão é irregular, uma mistura de raízes retorcidas e pedras soltas, como se tivesse sido projetado especialmente para derrubar qualquer um que use tênis em vez de sandálias feitas à mão. Ao longe, você ouve tambores. Não aqueles animados de festival comunitário. São lentos, pesados, o tipo de batida que combina perfeitamente com o seu próprio pulso, como se a selva estivesse avaliando você. Você lembra que os maias usavam sons para se comunicar a longas distâncias, fosse para celebrações, rituais ou outros motivos que é melhor não pensar agora. A copa das árvores bloqueia quase toda a luz do sol, deixando o ar com um tom verde e sombrio. De vez em quando, um feixe de luz corta a penumbra como um holofote divino, iluminando um grupo de orquídeas ou a pedra polida de uma escultura esquecida. É aí que cai a ficha, isso não é só mata. Você está andando sobre os ossos de uma civilização. Cada passo coberto de musgo pode ser uma escadaria, um templo desabado ou um caminho que já viu mensageiros correndo com lâminas de obsidiana presas à cintura. Você passa por um trecho de muro de pedra, suas bordas desgastadas por séculos de chuva. Historiadores ainda discutem se essas paredes eram apenas defensivas ou se também marcavam fronteiras sagradas entre a cidade viva e o mundo espiritual além. De qualquer forma, você acabou de cruzar para o território deles, e as regras já não são mais as suas. O mais engraçado, você mal está aqui há 20 minutos e já aprendeu a primeira razão para não sobreviver a um colapso maia. A natureza sempre vence. Sem o zumbido dos geradores, sem o brilho dos postes, sem o barulho da geladeira, a selva começa a tomar tudo de volta, inclusive você, antes mesmo de você descobrir onde é o banheiro. Um movimento rápido prende seu olhar, uma aranha do tamanho da sua mão, parada no centro de sua teia entre 2 galhos baixos. O corpo brilha na luz difusa, e você comete o erro de chegar mais perto. Ela não se mexe, mas você tem certeza de que ela sabe que você está ali, do jeito que predadores simplesmente sabem. Você recua rápido e quase tropeça numa raiz. Seu instinto moderno começa a sussurrar sobre garrafinhas de água e álcool gel, mas aqui, água fresca vem dos cenotes, poços naturais profundos, de águas claras e frias. Lindo, sim, mas também cenário de rituais, oferendas e às vezes, restos humanos. Os estudiosos ainda discutem se esses sacrifícios eram atos voluntários de devoção ou do tipo de voluntariado sem direito à recusa. De qualquer forma, você vai pensar 2 vezes antes de beber. Conforme avança, o ar fica mais pesado. Cada som, chiuros, estalos, cantos distantes, parece amplificado, como se a selva estivesse inclinando a cabeça para ouvir você respirar. Você percebe que não está apenas fora da sua zona de conforto, está num lugar moldado para resistência, precisão e habilidades de sobrevivência que você nunca precisou aprender. E isso, foi só o tapete de boas-vindas. Você acorda com a claridade quente do sol filtrando através da abertura no teto da casa de pedra e barro. Não é uma claridade comum, ela parece mais pesada, quase sólida, como se a própria luz carregasse o peso da umidade e do calor que já começam a se acumular no ar.
A primeira coisa que você sente é a pele grudando, como se tivesse dormido enrolado em um filme plástico. A segunda é o cheiro, terra molhada misturada com fumaça de lenha e aquele toque quase doce, quase azedo, vindo de algum tipo de fruto que você não reconhece. Você sai para a rua e, de repente, percebe que ela não é exatamente uma rua. É mais um corredor vivo, ladeado por paredes altas de pedra cobertas de musgo e sombras dançantes de palmeiras. Crianças passam correndo, rindo, com o rosto pintado e pequenos colares de contas. Você não entende o que dizem, mas a entonação é clara, é um chamado para que você siga também. Logo à frente, o coração da cidade pulsa, a praça central. É difícil saber por onde começar a olhar. No centro, ergue-se uma pirâmide de degraus tão alta que parece tocar o céu. No topo, pequenas silhuetas se movem, sacerdotes, talvez, ou líderes, envolvidos em mantos que refletem a luz como ouro líquido. Ao redor, barracas de mercado transbordam de cores, vermelhos profundos, verdes impossíveis, amarelos que parecem gritar de tão vivos. Você vê pilhas de milho, feijões brilhantes como pedra polida e, para sua surpresa, barras inteiras de cacau. Aqui, dinheiro e chocolate são literalmente a mesma coisa. Você tenta se misturar à multidão, mas o calor é implacável. Uma mulher lhe entrega um recipiente de cerâmica com uma bebida espessa e fria. É atole, uma mistura de milho, cacau e especiarias. O sabor é estranho, terroso, mas viciante. É nesse momento que você percebe que quase todas as pessoas ao seu redor têm dentes pintados de preto ou vermelho, um costume que, segundo se diz, reforça a beleza e o status social. Historiadores ainda discutem se essa estética tinha também um significado espiritual ou se era apenas moda da época. À medida que você caminha, começa a notar detalhes que antes passaram despercebidos. Símbolos entalhados nas paredes, representando deuses com rostos humanos e corpos de animais. Fios de fumaça que sobem de incensários, carregando o aroma pesado da resina de copal. E olhos que o seguem, curiosos, talvez desconfiados. É uma sensação estranha. Você está cercado por vida e movimento, mas sente que é um visitante invisível de um mundo que sabe que não vai durar para sempre. E enquanto o dia avança, a cidade vibra com uma energia que mistura celebração e presságio. Você não sabe exatamente o que está por vir, mas já começa a suspeitar. Sobreviver aqui não será apenas uma questão de aprender as regras. Será preciso entender o jogo invisível que todos parecem jogar. A primeira vez que você ouve o som, não entende de onde vem. É grave, vibrante, quase como um trovão distante, mas ritmado. Depois percebe, são tambores. Muitos tambores. O som ecoa pelas paredes de pedra e vibra no seu peito, como se quisesse sincronizar o seu coração com o pulso da cidade. Seguindo o som, você chega a uma grande avenida que se estende em linha reta até a base da pirâmide. É por ali que vem uma procissão. Homens e mulheres avançam lentamente, usando mantos bordados e penas que brilham ao sol. Alguns carregam estandartes decorados com símbolos, serpentes emplumadas, jaguares com presas enormes, sóis de múltiplos raios. Outros carregam oferendas, cestos cheios de milho, potes de cerâmica com líquidos que não consegue identificar e pequenos animais vivos, amarrados, mas inquietos. Você nota que o clima muda à medida que a procissão se aproxima. O burburinho do mercado cessa. Pessoas se ajoelham, baixam a cabeça ou cruzam os braços sobre o peito. Um homem ao seu lado murmura algo em um idioma que você não entende, mas o tom é de reverência. Então, você vê. No centro do cortejo, sob um dossel feito de penas verdes e azuis, caminha uma figura que não parece exatamente humana. Ou melhor, parece humana demais, de um jeito quase artificial. O rosto é pintado com um padrão simétrico, o corpo coberto de joias e ouro. Ele carrega um cetro em forma de serpente, e seu olhar atravessa a multidão como se pudesse escolher, a qualquer momento, quem vive e quem morre. Esse é o governante. Aqui, ele não é apenas um líder político. É considerado uma ponte viva entre os deuses e os homens. Desafiar sua autoridade é como desafiar o próprio destino, e, historicamente, isso nunca termina bem para ninguém. Quando a procissão passa, um grupo de jovens soldados fica para trás, vigiando as laterais da avenida. Eles usam escudos de madeira pintados com símbolos de guerra e lanças com pontas de obsidiana. Você percebe que a lâmina negra brilha de um jeito quase líquido. É bela, mas não deixa dúvidas. É uma arma feita para matar de forma rápida e eficiente. Nesse momento, uma sensação incômoda se instala.
você começa a entender que a vida aqui não é apenas calor, mercado e festas. É também um constante estado de alerta, onde a obediência é parte da sobrevivência. Um gesto errado, uma palavra na hora errada, e você pode muito bem acabar sendo a oferta especial no topo daquela pirâmide que ainda observa a distância. E quando os tambores diminuem, você nota um silêncio ainda mais pesado que o som anterior, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração, à espera do próximo ato. Quando o silêncio finalmente se dissipa, você sente que a cidade retoma o fluxo, mas agora com um ar diferente, mais tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, um homem mais velho, com a pele marcada pelo sol e cicatrizes finas nos braços, puxa você discretamente para dentro de uma construção baixa, feita de pedras e barro. Lá dentro, o cheiro muda. É uma mistura de fumaça, ervas secas e algo metálico. O ambiente é iluminado apenas por tochas presas às paredes, projetando sombras que dançam de maneira quase hipnótica. No centro, há uma mesa de pedra com pequenos objetos cuidadosamente organizados: lâminas de obsidiana, agulhas de osso, tiras de couro e pequenos recipientes de cerâmica. Você é novo aqui, diz ele, num tom que mistura curiosidade e advertência. E se quiser viver, vai precisar entender as regras antes que elas entendam você. Ele explica que a cidade é dividida em zonas, e cada uma tem um guardião. Esses guardiões não são eleitos, nem herdados por linhagem, eles conquistam o posto. E a forma de conquistar envolve algo que ele chama de jogo de sangue. Não é apenas um duelo, é um espetáculo. Um combate público onde a vitória garante respeito e recursos, mas a derrota, bem, digamos que ninguém volta para contar a história. Você sente um frio percorrer a espinha. O homem percebe e solta uma risada breve, mas sem humor. Não se preocupe. Estrangeiros raramente são forçados a participar, a não ser que chamem muita atenção. Enquanto ele fala, pega um pequeno colar feito com dentes polidos e o coloca no seu pescoço. É leve, mas a sensação é de estar usando algo que não é apenas um enfeite. Ele explica que é um sinal de neutralidade, algo que pode garantir que você passe despercebido nas áreas mais perigosas. Pode parecer que aqui tudo é sobre adorar deuses e trocar mercadorias, continua ele, mas na verdade é sobre quem tem mais poder para ditar o que é certo ou errado. E, às vezes, certo e errado mudam de acordo com quem segura a lâmina. Antes que você possa responder, um som vindo do lado de fora interrompe a conversa. Não são tambores desta vez. É um toque de concha, grave, arrastado, repetido 3 vezes. O velho fecha o rosto e diz apenas: estão chamando para a arena. Se eu fosse você, ficaria longe. Mas a curiosidade é um vício perigoso. E você já sabe que não vai resistir. Você sai do pequeno abrigo de pedra e é imediatamente engolido por uma onda de sons e movimentos. Pessoas descem pelas ruas estreitas em direção a uma grande estrutura circular que domina a paisagem. A arena. De perto, ela é ainda mais imponente. Paredes altas de pedra irregular, portões de madeira reforçados com metal e bandeiras vermelhas e douradas tremulando no topo. Há guardas em cada entrada, vestidos com armaduras de couro e bronze, segurando lanças longas. A expressão deles não é de simples vigilância, é de quem aguarda algo excitante. Dentro, o cheiro de poeira, suor e sangue é quase sufocante. As arquibancadas estão lotadas. Crianças, idosos, comerciantes, todos ocupam seus lugares como se estivessem prestes a assistir a uma grande festa. Mas o olhar no rosto das pessoas revela algo mais profundo, um fascínio pelo perigo, uma fome por ver o limite humano sendo testado. O centro da arena é um espaço amplo de areia clara, já manchada de vermelho em pontos escuros. 2 figuras estão lá, imóveis, como estátuas, esperando o sinal. Um deles é alto, musculoso, coberto por tatuagens e cicatrizes, com um machado enorme na mão. O outro é mais baixo, mas com um olhar frio e calculista, segurando uma lança curta e um escudo pequeno. Quando o toque da concha ecoa pela 3ª vez, eles se movem. Não há hesitação, não há teste inicial. É violência pura desde o primeiro segundo. Os sons de impacto, o metal contra o escudo, o grito abafado de dor, tudo parece amplificado pelo silêncio quase reverente da multidão. Você sente que deveria desviar o olhar, mas não consegue. Há algo hipnótico na forma como cada golpe é desferido, na intensidade dos movimentos, no cheiro do medo misturado à determinação. O combate dura pouco. O homem do machado avança com força brutal,
mas o de lança desvia com agilidade, encontra uma abertura e crava a ponta no flanco do adversário. O machado cai, o corpo se dobra, e o som que vem da plateia é uma mistura de alívio e êxtase. O vencedor não comemora. Apenas levanta a lança, encara o público e espera. É então que percebem que estão todos olhando para o mesmo ponto, o assento mais alto da arena. Um homem sentado em uma cadeira ornamentada, vestido com túnicas bordadas em ouro, levanta a mão. Um gesto simples, mas carregado de poder. Ele inclina levemente a cabeça, e o som de tambores começa. É o veredito. O público aguarda em silêncio. Quando o tambor para, o homem ergue o polegar, e então o vira para baixo. O golpe final é rápido. E, assim que termina, o público explode em aplausos e gritos. Você percebe, com um arrepio, que não está assistindo apenas a uma luta. Está presenciando a forma mais crua e direta de como essa cidade, e talvez todo o império, entende justiça. O som dos aplausos ainda ecoa nos seus ouvidos quando você deixa a arena. Do lado de fora, a cidade parece mais viva do que nunca. Bancas de comida fumegam, oferecendo espetos de carne temperada, pão achatado e tigelas de azeitonas salgadas. Comerciantes gritam preços e ofertas, enquanto crianças correm com pequenas moedas na mão, provavelmente apostando em lutas menores que acontecem em becos e praças. Mas, à medida que você caminha pelas ruas, começa a perceber outra camada sob a vibração e a energia, uma tensão quase invisível. Conversas rápidas e olhares furtivos. Homens encostados em paredes, observando o movimento com atenção demais para serem simples curiosos. Você passa por um beco estreito e vê dois soldados conversando em voz baixa. Um deles segura um saco de pano que parece pesado. Não é difícil imaginar o que está ali dentro, subornos, talvez, ou tributos desviados. Eles percebem que você está olhando por tempo demais e a conversa cessa. Um deles franze a testa, e você decide que é melhor seguir andando. Mais adiante, um grupo de pessoas se reúne ao redor de um orador. Ele fala com paixão, gesticulando muito, e a multidão murmura em resposta. Não entende tudo, mas as palavras corrupção, impostos e justiça se repetem. Aguardas à distância, observando. Não interferem, por enquanto. Você começa a perceber que a cidade, por mais grandiosa que seja, respira um ar de instabilidade. As ruas são limpas, os templos brilhantes, mas há rachaduras no verniz. O poder é mantido não só pela lei, mas também pelo medo, e pelo ouro que muda de mãos em silêncio. No caminho de volta, um velho se aproxima, oferecendo uma pequena estátua de bronze. Proteção contra o mal-olhado, diz ele, com um sorriso que não alcança os olhos. Você recusa, mas ele insiste, murmurando algo sobre tempos perigosos. Antes que possa perguntar mais, ele desaparece na multidão, como se nunca tivesse estado ali. De repente, um som distante corta o ar, o toque grave de um sino. As pessoas param por um instante, trocam olhares, e então retomam suas rotinas, mas agora com passos mais rápidos. É como se todos tivessem sido lembrados de algo que preferem não comentar. Enquanto observa a vida continuar, você entende. Sobreviver aqui não é apenas sobre lutar ou seguir regras. É sobre navegar em um oceano de alianças, desconfianças e sinais sutis. E, acima de tudo, saber quando falar, e quando permanecer em silêncio. A noite cai sobre a cidade, e com ela vem uma mudança quase palpável na atmosfera. As ruas antes cheias de pregões e risadas agora são tomadas por passos apressados e portas sendo trancadas. As tochas começam a brilhar nos suportes de pedra, projetando sombras alongadas que parecem se esticar para alcançar você. Você decide explorar, mas logo percebe que a cidade noturna é um mundo diferente. O aroma de pão fresco e carne assada é substituído por um cheiro mais denso, fumaça, vinho barato e algo metálico no ar, talvez sangue. Em uma esquina, um grupo de homens joga dados sobre um barril, rindo alto demais. Suas roupas não são de camponeses nem de soldados, são de mercenários, homens que lutam pelo lance mais alto. Um deles nota você e faz um gesto que pode ser um cumprimento, ou um aviso para não se aproximar. Mais à frente, um templo iluminado contrasta com a escuridão ao redor. Cantos baixos e contínuos ecoam lá de dentro, mas a porta está fechada. Dois guardas à entrada seguram lanças e observam todos que passam. Quando seus olhos encontram os seus, não há curiosidade nem simpatia, apenas avaliação, como se estivessem decidindo se você é problema. Você toma uma rua lateral,
onde a luz das tochas é escassa. O silêncio é quebrado pelo som de algo metálico batendo contra a pedra. Uma figura encapuzada está agachada junto a uma porta, manipulando-a com rapidez. Quando percebe sua presença, não hesita, saca uma faca curta e brilha os dentes num sorriso fino. Antes que qualquer coisa aconteça, outro vulto surge na sombra. O encapuzado guarda a faca e desaparece sem dizer uma palavra. Agora você sente a presença de alguém atrás de si. Virando-se devagar, encontra uma mulher vestida com um manto simples, mas com um olhar que não combina com o disfarce. Não é seguro para quem não conhece as regras daqui, ela diz num tom baixo, quase como se fosse uma constatação. Sem esperar resposta, ela entrega a você uma moeda antiga, gasta, com um símbolo que não reconhece. Vai precisar disso, completa, e some pela escuridão. Com a moeda na mão, você volta ao centro, onde a movimentação ainda existe, mas está mais contida. Conversas são sussurradas, negócios são fechados com um aperto de mão rápido e uma troca de bolsas de couro. A cidade, que de dia se mostrava grandiosa, agora revela que também vive de segredos, e que, para sobreviver, talvez você precise participar deles. O amanhecer em Roma não é silencioso. Muito antes do sol aparecer por completo, já se ouvem o ranger de rodas de madeira, o relinchar de cavalos e o som de vozes chamando por mercadorias. As ruas voltam a pulsar, e o que parecia perigoso e oculto à noite agora se mistura com a rotina. Você decide seguir o fluxo até o Fórum Romano. Lá, a cidade respira política, comércio e intriga. Homens de túnica branca se reúnem em grupos, gesticulando com veemência enquanto discutem leis e impostos. Alguns olham para você como se já soubessem de onde veio e o que quer, mesmo que você não saiba exatamente o que quer. Entre as bancas, o cheiro de especiarias e frutas frescas se mistura ao de couro e ferro recém-trabalhado. Um ferreiro martela uma peça de armadura enquanto um comerciante, ao lado, tenta vender pulseiras de bronze dizendo que foram usadas por soldados em batalhas famosas. Você não sabe se é verdade, mas o brilho nos olhos dos compradores diz que ninguém se importa muito. No centro, um orador sobe a uma plataforma e começa a falar alto. A multidão se aproxima. Ele fala sobre injustiças, sobre corrupção no Senado, sobre tributos que esmagam o povo. Alguns acenam em concordância, outros franzem a testa. Mas, curiosamente, soldados observam de longe, imóveis, avaliando cada reação. Uma mão segura seu braço. É um garoto magro, com roupa simples, mas um olhar esperto. Quer ganhar um bom dinheiro? Venha comigo, diz, e sai correndo sem esperar sua resposta. Você o segue por becos até uma casa discreta, onde o som de moedas caindo em um saco ecoa. Lá dentro, homens e mulheres organizam caixas e rolos de pergaminho. Entregas para clientes especiais, explica o garoto. Ao que parece, é uma rede de informações e mensagens que circulam por toda a cidade, e nem sempre de forma oficial. Um homem mais velho se aproxima. Ele segura um pergaminho lacrado com cera vermelha. Se puder entregar isto até o pôr do sol, a recompensa será justa. Mas cuidado, não é para as mãos erradas. Ele olha para você como se tentasse medir se vale o risco. Com o pergaminho escondido sob a túnica, você volta ao fórum. As pessoas ao redor parecem comuns, mas agora você tem a estranha sensação de que cada olhar é mais demorado, cada sorriso é mais calculado. Talvez seja apenas impressão, ou talvez alguém já saiba o que você está carregando. O sol sobe alto, e Roma começa a ferver, não só pelo calor, mas pelo movimento. Carroças carregadas de ânforas, escravos empurrando cestos de frutas, legionários abrindo passagem entre a multidão. Você tenta manter o passo firme, mas o pergaminho sob a túnica parece pesar mais do que deveria. Seguindo pelas ruas largas, você passa por uma fonte onde mulheres lavam roupas e crianças brincam jogando água umas nas outras. Uma cena simples, mas até ali você sente que há olhares demais voltados para você. Dois homens, encostados à sombra de uma coluna, conversam baixo e desviam o olhar quando percebem que foram notados. Decide cortar caminho por um vicus mais estreito, uma dessas ruas onde as paredes parecem se fechar sobre você. O cheiro de peixe seco e fumaça de lenha é forte. Uma figura surge do nada, bloqueando seu caminho. É um homem alto, barba cerrada, vestido como um carregador de mercadorias. O que você carrega aí? Pergunta, com a voz grave e lenta. Você hesita, e ele dá um passo à frente.
Mas antes que possa responder, alguém grita do fundo da rua: Marcos! Venha logo, precisamos de você. O homem olha para trás, resmunga algo e se afasta, como se nada tivesse acontecido. Você não sabe se foi coincidência ou se alguém o tirou dali de propósito. Voltando à rua principal, as construções ganham um aspecto mais refinado: colunas de mármore, varandas adornadas com vasos de flores, mosaicos coloridos no chão das entradas. Você está se aproximando de um bairro de elite. E é justamente ali que o destinatário do pergaminho deve estar. Na porta de uma casa imponente, dois guardas seguram lanças e o olham de cima a baixo. Um deles estende a mão. O que deseja? Você mostra o selo de cera vermelha, e o olhar do homem muda. Ele faz um gesto para que entre. O interior é fresco, com paredes pintadas de cenas mitológicas e o cheiro doce de incenso. Um homem sentado em uma poltrona baixa pega o pergaminho sem dizer uma palavra, quebra o lacre e lê rapidamente. Então, ele ergue os olhos para você e sorri, um sorriso tão controlado que parece esconder mais do que revela. Fez um bom trabalho. Agora, vá antes que alguém o veja aqui. Ao sair, percebe que a rua já não é tão movimentada quanto antes. Um silêncio estranho paira no ar, quebrado apenas pelo som distante de um corvo. E, no canto de sua visão, uma sombra parece se mover, mas quando você olha, não há nada. Você apressa o passo, sentindo o peso da missão já concluída, mas com a estranha sensação de que algo ainda não terminou. A luz do fim de tarde alonga as sombras das colunas e edifícios, e Roma parece mudar de tom, como se a cidade respirasse mais devagar, preparando-se para a noite. Ao virar a esquina de um beco largo, você percebe que um grupo de 3 homens mantém uma distância constante atrás de você. Eles não falam entre si, apenas caminham. O som ritmado das sandálias batendo no chão ecoa como um aviso. Decide entrar no mercado central, onde a multidão e o barulho podem oferecer alguma proteção. O ar está saturado de cheiros: pão recém-assado, carne assando em espetos, azeite derramado sobre a madeira das bancas. Mas, mesmo com tanta confusão, você os vê entrando também. No canto mais afastado do mercado, um idoso com túnica simples mexe em potes de cerâmica. Ao cruzar com você, ele sussurra: não volte pelo mesmo caminho. E continua mexendo nos potes como se nada tivesse acontecido. Obedecendo ao conselho, você sai por uma rua lateral que leva até as termas públicas. O som de vozes masculinas, risadas e o vapor saindo pelas janelas dá a falsa sensação de segurança. Mas no reflexo da água de uma fonte, você vê um dos homens atrás de você. Eles se aproximam, desta vez mais rápido. Então, algo inesperado acontece. Um grupo de legionários dobra a esquina, ocupando toda a rua. Os 3 homens diminuem o passo, se misturam na multidão e desaparecem como fumaça. O líder dos legionários lança um olhar rápido para você, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas não dissesse nada. Apenas segue com sua tropa, deixando para trás a tensão que ainda pulsa no ar. Você respira fundo e decide voltar para casa. A missão terminou, mas a cidade não esquece tão fácil. E Roma, com suas paredes de pedra e segredos escondidos, ainda parece observar cada passo que você dá. E quando o sol finalmente se põe, trazendo o manto da noite, você tem a sensação de que entregou muito mais do que apenas um pergaminho. A noite cai sobre Roma com uma rapidez quase teatral. As ruas que, horas antes, estavam cheias de pregões, risadas e passos apressados, agora se transformam em corredores silenciosos iluminados por tochas espalhadas. Você segue pelas vielas estreitas, tentando manter-se invisível. A missão terminou, mas o instinto diz que não é hora de relaxar. Roma é uma cidade que respira conspiração, cada sombra parece esconder um par de olhos. Ao passar por uma taberna, o som abafado de música e vozes embriagadas ecoa para fora. Por um instante, você considera entrar, apenas para despistar quem possa ainda estar te seguindo. Mas logo descarta a ideia. Lugares assim são armadilhas perfeitas para conversas que você não pode ter. Segue adiante, cruzando a ponte de pedra sobre o Tibre. A água lá embaixo reflete fragmentos da luz das tochas, criando a ilusão de que o rio leva pedaços do céu consigo. Mas então, algo chama sua atenção. No reflexo da água, vê uma silhueta parada na margem oposta, observando. O vento frio da noite sopra, carregando o cheiro de fumaça de lenha queimada e o distante aroma de peixe. Você acelera o passo, sem olhar diretamente para a figura. Quando chega ao outro lado,
ela já desapareceu. As ruas ficam mais estreitas conforme se aproxima do seu destino. O som do próprio coração parece ecoar nas paredes de pedra. Até que, finalmente, avista a porta de madeira reforçada com barras de ferro. Ao entrar, tranca imediatamente. O interior é escuro, exceto por uma lamparina que lança sombras irregulares pelas paredes. Sobre a mesa, um jarro de vinho e um prato simples esperam, mas o apetite sumiu. Você sabe que, por hoje, está seguro. Mas em Roma, segurança é sempre uma ilusão temporária. E enquanto bebe um gole de vinho, percebe que já começa a se perguntar qual será a próxima ordem, e o próximo perigo. O amanhecer em Roma não é gentil, ele chega com o som metálico das oficinas, o barulho dos vendedores abrindo as bancas e o aroma de pão recém-assado se misturando ao cheiro nada agradável das ruas ainda úmidas da noite. Você acorda antes do sol se erguer completamente, o corpo pesado, mas a mente já desperta. A última missão ainda ecoa nos músculos tensos e nos pensamentos, como se cada batida do coração fosse um lembrete silencioso de que nada acabou. Hoje, no entanto, a ordem é diferente. Nada de assassinatos, mensagens secretas ou vigílias disfarçadas. Você deve entregar algo. Um objeto pequeno, guardado dentro de uma bolsa de couro, que pesa mais do que deveria para o tamanho que tem. O conteúdo é misterioso, e você sabe que perguntar seria tão perigoso quanto abri-lo. As ruas ainda estão frescas da madrugada, e você segue um caminho alternativo, evitando as vias mais movimentadas. Cruza por um aqueduto imponente, as arcadas se estendendo como um esqueleto de pedra contra o céu cor-de-rosa. Historiadores ainda discutem se essas estruturas eram puramente utilitárias ou também símbolos de poder, mas para você, hoje, é apenas cobertura, um local de sombra e passagem rápida. No mercado, alguns já começam a montar suas barracas. Você ouve discussões animadas sobre o preço do azeite e sobre rumores de que um senador foi visto saindo de um bairro suspeito. Roma vive e respira através de boatos, e você sabe que cada frase ouvida por acaso pode ser uma pista, ou uma armadilha. O destino é uma pequena casa perto das muralhas da cidade. Ao chegar, bate 2 vezes, pausa, e bate mais uma. A porta se abre apenas o suficiente para que um par de olhos o avalie. Sem uma palavra, você entrega a bolsa. A mão que a recebe é magra, mas firme. Em segundos, a porta se fecha, deixando-o novamente no silêncio da manhã. Você começa a voltar, mas aquela sensação incômoda de ser observado retorna. Talvez seja apenas paranoia. Ou talvez, em Roma, nunca se esteja realmente sozinho. A tarde romana tem um peso próprio, o ar parece mais denso, como se o calor e o burburinho das ruas fossem um manto que se prende aos ombros e não solta. Você caminha devagar, não por preguiça, mas porque é assim que se sobrevive, misturando-se, tornando-se parte da multidão. O sol escorre entre as colunas e fachadas, pintando tudo com tons dourados e sombras longas. O cheiro de peixe vindo do mercado do Tibre mistura-se ao aroma doce de figos vendidos nas esquinas. É curioso como Roma consegue, no mesmo instante, ser tentadora e repulsiva para os sentidos. Seu contato da manhã deixou um bilhete enrolado e preso na fenda de uma parede próxima ao fórum. Quando você o encontra, sente que o papel já está quente pelo toque do sol. É uma instrução simples, à noite, no Subura. O bairro é famoso, ou infame, por sua densidade de gente, pela vida noturna e pelo crime. É o tipo de lugar onde se pode desaparecer, mas também onde desaparecer pode ser definitivo. Enquanto espera o tempo passar, você se abriga em uma taverna discreta. O vinho não é dos melhores, mas ajuda a manter a postura de alguém que está apenas matando horas. 2 homens na mesa ao lado discutem acaloradamente sobre as novas reformas nas leis. Um jura que é para o bem do povo, o outro diz que é apenas mais uma forma de o Senado manter o controle. Historiadores ainda discutem até hoje se certas reformas romanas foram avanços ou apenas maquiagem política. Você, sentado ali, percebe que nada mudou muito no jogo do poder. Quando a noite cai, o Subura acorda. Lanternas de óleo iluminam becos estreitos, projetando sombras que se movem como se tivessem vida própria. Você segue pelas ruas, desviando de grupos barulhentos, e chega ao ponto marcado, uma porta com um símbolo riscado à faca na madeira. A entrada leva a um corredor estreito, o ar carregado de fumaça e cheiro de especiarias. Lá dentro, uma figura encapuzada entrega um pergaminho lacrado e desaparece sem dizer nada. No instante em que você segura aquele pergaminho, sente,
de forma quase física, que está segurando algo que não deveria existir. O pergaminho pesa nas suas mãos de um jeito estranho, não pelo peso físico, mas pelo que ele carrega. A cera do lacre é vermelha, marcada com um selo que você nunca viu antes. Não é o brasão de nenhuma família patrícia conhecida, nem o símbolo de uma legião. Parece algo mais subterrâneo. Você sabe que não deveria abrir ali, no meio do Subura. Gente demais, olhos demais. Então, esconde o pergaminho sob a túnica e caminha rápido até uma rua lateral, iluminada apenas pela luz tímida da lua. Quando encontra um canto silencioso, quebra o lacre com cuidado. O texto, escrito em latim impecável, descreve uma movimentação militar incomum, tropas sendo realocadas para fora dos limites da cidade, mas sem qualquer registro oficial. Mais inquietante ainda, há uma lista de nomes, e alguns deles você reconhece. Não são soldados, mas comerciantes, escribas, até um senador menor. Historiadores ainda discutem se movimentos como esse eram parte de conspirações reais ou apenas paranoia política registrada em documentos perdidos. Mas, para você, isso parece muito real. Ao fim da mensagem, uma frase curta, quase um sussurro no papel: não confie nos mensageiros do Senado. De repente, você percebe passos ecoando na rua atrás de você. Não são passos apressados, mas cadenciados, como de alguém que não tem pressa, e que quer que você saiba que está ali. Você guarda o pergaminho de volta, vira-se e vê uma figura parada na sombra, observando. Não consegue ver o rosto, apenas um brilho metálico, talvez uma lâmina curta presa à cintura. Você começa a andar, tentando não acelerar demais, mas cada vez que dobra uma esquina, o som dos passos reaparece. Até que, de repente, som nenhum. O silêncio cai pesado. Quando olha para trás, a rua está vazia. Só que, no seu íntimo, você sabe que não está sozinho. Roma tem esse talento: esconder pessoas à vista. Ao chegar em casa, você fecha as trancas e encosta as costas na porta, tentando acalmar o coração. Mas sabe que a partir de agora, cada passo que der estará sendo observado. E, de algum jeito, o pergaminho parece que ficou ainda mais pesado. Você acorda com o som de alguém batendo a porta, não um toque educado, mas socos secos, urgentes. O céu ainda está escuro, e o ar frio da madrugada entra pelas frestas. Você hesita. Abrir pode ser um erro. Ignorar pode ser pior. Abatida para por alguns segundos, e uma voz baixa chama pelo seu nome. Você reconhece. É o velho Fabius, um mercador de azeite que costuma vender perto do fórum. Um homem calmo, que raramente aparece longe de seu ponto. Quando abre a porta, ele entra rápido, como se estivesse fugindo de algo. Sem perder tempo, ele diz que ouviu rumores no porto. Alguns navios estão saindo em segredo, carregando mais gente do que mercadorias. Entre os passageiros, nomes da lista que você viu no pergaminho. Aparentemente, estão indo para colônias afastadas, ou para lugares que nem oficialmente existem mais. Ele te entrega um saco de pano pequeno. Dentro, 3 moedas de ouro e um anel simples, sem pedras. Se precisar desaparecer, isso vai te comprar silêncio e passagem, ele diz, olhando por cima do ombro, como se esperasse ver alguém atrás dele. Historiadores ainda discutem se existiam realmente redes clandestinas de fuga em Roma ou se eram apenas histórias para justificar sumiços misteriosos. Mas, na sua pele, a sensação é de que tudo é real demais. Horas depois, você se encontra no cais, misturado à multidão. O cheiro de peixe fresco se mistura ao de fumaça das tochas, e a água do Tibre reflete a luz como um espelho quebrado. Um barco pequeno balança preso ao cais. É o tipo de embarcação que ninguém repararia, e justamente por isso parece perigosa. Você segura o saco de pano no bolso e encara a água. Partir pode significar nunca mais ver Roma. Ficar pode significar nunca mais ser visto. O vento frio sopra do rio, como se sussurrasse uma decisão que só você pode tomar. O capitão do barco levanta o queixo na sua direção, um convite silencioso. Atrás de você, vozes começam a se aproximar. Passos firmes, coordenados, como patrulha. Você percebe que a primeira coisa que começa a faltar não é a água, nem a comida, mas algo que os maias tratavam com uma devoção quase sagrada: o cacau. Não o chocolate de barra que você compra no supermercado e deixa derreter na boca, mas uma bebida espessa, amarga e levemente apimentada, que era servida apenas para os nobres, guerreiros de prestígio e sacerdotes.
Aqui, o cacau não é sobremesa, é poder líquido. Você caminha pelo mercado, sentindo o cheiro de milho tostado, peixe seco e ervas amargas, mas não vê um único saco de grãos de cacau. As poucas pessoas que ainda os têm guardam-nos como se fossem pedras preciosas, trocando-os apenas por favores ou itens essenciais. Um ancião explica que, antes do colapso, as rotas comerciais traziam cacau de regiões mais úmidas e férteis, onde as árvores cresciam fortes. Agora, com a seca e os conflitos entre cidades, ninguém mais se arrisca a atravessar territórios inimigos carregando sacos de algo tão valioso. A ausência de cacau é mais do que um incômodo gastronômico, ela mexe com a estrutura social. Festas rituais perdem seu brilho, cerimônias religiosas ficam incompletas, e até os casamentos entre famílias nobres sofrem, já que oferecer a bebida aos convidados era um símbolo de prestígio. É como se todos estivessem vivendo em abstinência coletiva. Enquanto caminha entre bancas de cerâmica rachada e tecidos desbotados, você ouve conversas sobre novos substitutos para o cacau, bebidas feitas com milho torrado, adoçadas com mel e aromatizadas com pimenta. É criativo, mas não é a mesma coisa. Um mercador insiste para que você prove, e você descobre que o sabor lembra um café fraco com um chute de pimenta na garganta. Você agradece educadamente, mas pensa que, se fosse para trocar o chocolate por isso, talvez fosse melhor nem começar o dia. Ainda não se sabe se a queda das rotas comerciais foi causa ou consequência do colapso. Alguns defendem que a guerra e a instabilidade política inviabilizaram o comércio, outros sugerem que a falta de bens de prestígio, como o cacau, minou alianças e acelerou os conflitos. Seja qual for a verdade, você está no meio dessa crise, e a cada dia que passa, as pessoas parecem menos dispostas a cooperar e mais inclinadas a guardar o pouco que têm. Você se lembra da primeira vez que viu um jarro de cacau sendo servido aqui, o vapor subindo, o cheiro profundo e terroso, o brilho do líquido enquanto era derramado de um recipiente para outro, para criar aquela espuma tão valorizada. Agora, essa lembrança parece quase um sonho, um daqueles sonhos que você acorda e sente falta antes mesmo de abrir os olhos. No fim do dia, você vê um pequeno grupo reunido em torno de um ancião que, de forma quase cerimonial, abre uma bolsa de grãos de cacau e prepara a bebida. Não é uma celebração pública, é uma despedida silenciosa. Cada um toma um gole devagar, como se quisesse guardar o sabor para sempre. Quando o último copo é esvaziado, não há aplausos, nem palavras, apenas um longo silêncio, e um olhar mútuo de quem sabe que algo importante acabou para sempre. E assim, no meio de tantas perdas, você percebe que o colapso maia não é apenas sobre cidades que caem ou templos que desmoronam. É também sobre pequenas coisas, o sabor de uma bebida, o conforto de um ritual, que desaparecem e deixam um vazio impossível de preencher. Você descobre cedo que viver no meio dos maias não significa apenas conviver com pessoas, significa também conviver com pedras. E não qualquer pedra. Aqui, elas têm nome, rosto e, de certa forma, voz. As estelas, esses monólitos talhados com símbolos intricados, não são simples decoração urbana. Elas são os jornais, os arquivos públicos e os murais de propaganda política da época. Você já reparou que, ao amanhecer, algumas pessoas param diante dessas pedras para ler os glifos, como quem consulta as manchetes do dia. Só que aqui não há notícias triviais sobre o clima ou o mercado. As inscrições falam de guerras, vitórias, alianças matrimoniais, ascensões de reis e até de eclipses que previam grandes mudanças. É uma mistura de história e marketing, cuidadosamente talhada para que a memória de certos líderes nunca morra, ou pelo menos não morra antes de a pedra começar a se desgastar. Um escriba lhe explica que talhar uma estela não é só arte, é um ato de poder. Cada símbolo é escolhido para reforçar a narrativa do governante. Ele não vencia batalhas, ele era escolhido pelos deuses para esmagar seus inimigos. Ele não casava por interesse político, mas unificava linhagens sagradas para garantir o equilíbrio do cosmos. E você começa a entender que, no mundo maia, a história oficial não é apenas escrita pelos vencedores, ela é entalhada a cinzel e martelo, para durar séculos. Mas, no presente, você vê algo curioso: estelas quebradas, rostos de reis martelados até se tornarem irreconhecíveis, glifos interrompidos no meio da narrativa. É como se alguém estivesse tentando apagar o passado a golpes de pedra. Um guia confidência que, quando uma cidade é derrotada, é comum que o conquistador destrua ou altere as inscrições da cidade inimiga. É a forma antiga de excluir o perfil de alguém da história, só que, em vez de apertar um botão, você precisa de dias inteiros de trabalho e muita raiva acumulada.
Você se pega pensando como seria se as redes sociais funcionassem assim. Em vez de deletar uma foto embaraçosa, você teria que entalhar uma nova versão dela na parede da sua casa, com todo mundo vendo o esforço. No fundo, não é tão diferente. No fim, é sobre quem controla a narrativa. Com o colapso, a manutenção dessas pedras para de ser prioridade. Algumas começam a tombar, cobertas por mato e raízes. Outras são reaproveitadas como degraus ou bases para novas construções, como se a história pudesse ser pisoteada literalmente. Mas, quando você passa por elas, ainda sente que há algo vivo ali. Mesmo com os rostos apagados, os glifos fragmentados parecem murmurar histórias que só quem sabe ler e interpretar consegue ouvir. Certa noite, ao se abrigar próximo a uma praça abandonada, você encosta em uma estela caída e percebe a frieza da pedra, como se guardasse a temperatura de outro tempo. No silêncio, você se pega imaginando quantas mãos a tocaram, quantos olhos leram suas palavras e quantas vozes já repetiram em voz alta aquelas histórias que agora estão quase perdidas. Você se dá conta de que, mesmo quebradas, as pedras continuam falando, mas é preciso querer ouvir. E no dia seguinte, ao deixar a cidade, você olha para trás e pensa: talvez, no futuro, quando tudo isso for apenas ruína, alguém ainda encontre uma dessas estelas e tente reconstruir o que significava. Talvez acerte, talvez invente. Mas, como os maias sabiam muito bem, a história não precisa ser totalmente verdadeira, ela só precisa ser convincente. Se você acha que comunicação rápida foi inventada com o celular, é porque nunca ouviu falar do sistema maia de tambores e conchas. Aqui, a internet é feita de som. Cada aldeia tem músicos especializados que tocam mensagens codificadas em tambores de madeira ocos ou sopram conchas marinhas que ecoam a quilômetros de distância. A lógica é simples. Cada ritmo e cada sequência de batidas transmite um recado específico. Um padrão pode anunciar que uma caravana chegou, outro, que é hora de se reunir para um ritual, e um terceiro, o mais temido, que há um ataque inimigo a caminho. Os mais experientes juram que conseguem distinguir, só pelo timbre, de qual cidade veio a mensagem. Mas, conforme o império começa a ruir, o som desses tambores vai rareando. Primeiro, porque os músicos fogem ou são mortos nas guerras. Depois, porque as cidades rivais começam a usar mensagens falsas, confundindo comunidades inteiras. Imagine acordar com um toque que avisa festa na praça e, quando você chega, encontra guerreiros armados esperando. É o tipo de pegadinha que aqui pode custar a vida. O silêncio, porém, ainda mais perturbador que a confusão. Quando o vento não traz nenhum som, você sabe que algo está errado. É um vazio pesado, como se o mundo tivesse esquecido de falar. Ninguém anuncia colheitas, ninguém chama para reuniões, ninguém alerta sobre perigos. Você só descobre as coisas quando já é tarde demais. Em uma das últimas noites que passa em território maia, você acampa próximo a uma clareira e, no meio do escuro, ouve ao longe uma sequência lenta de tambores. Não é um ritmo de festa nem de alerta, parece um lamento. Os sons ecoam de forma irregular, como se o baterista estivesse sozinho e cansado, tocando mais para si mesmo do que para qualquer audiência. No dia seguinte, ao passar por uma aldeia quase abandonada, você vê o que sobrou: um tambor grande, rachado no meio, deixado ao relento. Ao lado, uma concha partida, sem brilho. É como encontrar um telefone com a tela estilhaçada e a bateria morta, o fim de uma linha direta com o resto do mundo. Você percebe que o silêncio não é apenas a ausência de som, é o colapso de uma rede invisível que mantinha as cidades conectadas. Sem ela, cada comunidade fica isolada, mais vulnerável e mais desconfiada. E, na solidão, rumores substituem fatos, medo substitui notícias, e a queda se acelera. Naquele dia, quando parte, leva consigo um pensamento incômodo. Talvez o fim de um império não comece com a queda de um rei ou a perda de uma batalha, mas com o instante em que ninguém mais responde ao chamado. Se você acha que esporte é só para entretenimento, no Império Maia o jogo de bola, Pok-Tapok, é assunto de vida ou morte. Literalmente. Era mais que um passatempo, era um ritual sagrado, carregado de simbolismo religioso, político e até diplomático. Aqui, não se jogava apenas para vencer, jogava-se para honrar deuses, selar alianças ou resolver disputas sem derramar rios de sangue, pelo menos, não no campo. O jogo acontecia em quadras de pedra com paredes inclinadas e um anel no alto, por onde a bola, feita de borracha sólida e pesando quase 4 quilos, deveria passar. Não valia usar as mãos nem os pés, só quadris, joelhos e cotovelos.
Se você acha que futebol é difícil, tente acertar um aro a 5 metros de altura usando apenas o quadril. A probabilidade de erro é quase matemática, e, a cada tentativa frustrada, a bola voltava como um míssil de dor nas costelas. Mas o detalhe mais tenso é este: em muitas ocasiões, o jogo tinha implicações rituais de sacrifício humano. Alguns registros apontam que os perdedores eram sacrificados, outros, que eram os vencedores, como oferenda de honra aos deuses. A verdade é que, no fim, qualquer participante corria o risco de não sair vivo da quadra. Era o tipo de evento que o público assistia tanto por devoção quanto por um certo gosto mórbido. Durante o auge do Império, as arenas ficavam lotadas. Cidades inteiras paravam para assistir, apostando milho, joias, tecidos e até terras no resultado. As famílias dos jogadores eram reverenciadas, os campeões, tratados como semideuses. Mas, à medida que o poder maia começou a se fragmentar, os jogos tornaram-se raros. Guerras entre cidades vizinhas impediam as caravanas de viajar, e o campo de jogo, que antes era símbolo de união, passou a ser visto como um desperdício de recursos. Quando você chega à cidade de Axilã, já no período de decadência, vê algo triste: uma arena abandonada, tomada pelo mato, o aro de pedra caído e rachado no chão. Alguns adolescentes chutam uma bola improvisada de pano, rindo alto, mas sem a formalidade ou o significado antigo. O esporte que já decidirá destinos agora é apenas uma brincadeira sem público, sem sacerdotes, sem aposta. Os anciãos da aldeia contam que, tempos atrás, este campo reuniu os melhores atletas de toda a região. Hoje, o vento passa livre pelas arquibancadas vazias, e o eco que retorna é de um passado que não volta mais. Você percebe que, quando até os jogos, símbolos de identidade cultural, perdem a importância, é sinal de que o tecido social está desfiando. Um império pode resistir a guerras, secas e fomes, mas quando perde seus rituais, perde também parte da alma. E, sem alma, nenhum corpo se mantém de pé por muito tempo. Se no auge do Império Maia você quisesse sentir o coração pulsante da civilização, não era nos palácios nem nas arenas que deveria ir, era ao mercado central. Era ali que a vida acontecia. Gente de todas as idades e regiões, cores e sotaques, se encontrava para trocar milho, cacau, jade, tecidos e até histórias. O mercado não era só um lugar de compra e venda, era uma espécie de rede social ao vivo, sem anúncios irritantes, mas com muita fofoca em tempo real. As barracas, improvisadas com madeira e palha, formavam corredores estreitos e perfumados por ervas, frutas e especiarias. O som das conchas sendo sopradas, anunciando a abertura do comércio, misturava-se ao pregão dos vendedores, que exaltavam a qualidade de suas mercadorias com um entusiasmo quase teatral. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, tentando pegar um pedaço de fruta ou um brinquedo feito de barro, enquanto os sacerdotes circulavam discretamente, avaliando o valor dos tributos pagos em espécie. Mas, à medida que o império começou a tremer, o mercado sentiu primeiro o impacto. As estradas, antes seguras, tornaram-se armadilhas com salteadores aproveitando-se da instabilidade política. Comerciantes começaram a faltar, e com eles vinham também a escassez de produtos. O cacau, usado como moeda, perdeu valor rapidamente. Quem tinha estoque guardava em casa, temendo saques. A abundância de ontem virou o racionamento de hoje. Quando você caminha pelo mercado de uma cidade maia em decadência, o contraste é cruel. Metade das barracas está fechada, coberta de poeira e teias de aranha. As poucas que ainda funcionam vendem produtos minguados, alguns punhados de milho mal conservado, um pouco de sal e cerâmica rachada. O cheiro vibrante de frutas maduras e flores desapareceu, substituído por um ar pesado de abandono. Pior que a pobreza material é o silêncio. Onde antes havia gargalhadas, discussões acaloradas sobre preços e trocas animadas, agora ouvem-se apenas passos e murmúrios. As pessoas andam com os olhos baixos, negociando o mínimo, como se falar demais pudesse atrair má sorte. Os mais velhos se lembram de quando o mercado era o centro de tudo, político, econômico e social. Agora, os jovens só conhecem essa versão triste, e já não têm paciência para ouvir as histórias de glória. Para eles, a ideia de um mercado cheio de cacau, jade e plumas raras soa tão distante quanto uma lenda inventada. É nesse momento que você percebe: quando um império perde seu comércio, ele perde não só riquezas, mas conexões. O mercado não era apenas sobre produtos, era sobre vínculos, sobre manter a engrenagem cultural girando. Sem ele, as cidades tornam-se ilhas isoladas, e, na história,
ilhas isoladas não resistem por muito tempo antes de serem engolidas pelo mar da decadência. Quando o crepúsculo caía sobre uma cidade maia em decadência, algo mudava na atmosfera. Não era apenas a luz que se apagava, era como se o próprio espírito do lugar se recolhesse, deixando para trás um vazio quase palpável. As ruas, antes movimentadas por comerciantes, sacerdotes e crianças brincando, agora se tornavam corredores silenciosos, onde o som mais alto era o de um passo hesitante ecoando entre paredes gastas. O abandono começava sutilmente. Primeiro, eram as casas na periferia, cujas famílias migravam em busca de terras mais férteis ou de proteção em cidades ainda seguras. Depois, eram oficinas e ateliês que fechavam as portas, incapazes de manter o fluxo de matérias-primas. Com o tempo, o centro urbano começava a sentir as mesmas falhas: templos menos frequentados, praças vazias, rituais apressados para cumprir calendário. As fachadas pintadas, outrora vibrantes, descascavam com o sol e a umidade. A arte mural, que contava histórias de conquistas e alianças, se desfazia em manchas pálidas. Árvores e trepadeiras cresciam por entre fendas das paredes, como se a selva, paciente e silenciosa, estivesse apenas esperando o momento certo para tomar de volta o que lhe fora tirado. À noite, o cenário se tornava quase sobrenatural. Sem tochas acesas, o breu tomava conta das vielas. A lua, quando cheia, lançava sombras alongadas das pirâmides e colunas quebradas, transformando a cidade num jogo de luz e escuridão que confundia os olhos. O som distante de um animal noturno, um jaguar, talvez, era suficiente para fazer o coração acelerar. Os mais supersticiosos acreditavam que os espíritos dos antepassados rondavam as ruas, não para proteger, mas para vigiar e julgar o que restava da sua cidade. E, no entanto, havia quem se acostumasse a viver nesse cenário. Pequenos grupos de sobreviventes permaneciam, movendo-se como sombras, negociando no escuro, escondendo seus bens e, principalmente, suas intenções. Confiar em alguém se tornará perigoso. A cidade, que antes unia, agora dividia. Assim, a Cidade das Sombras não era só uma imagem poética, era a nova realidade. Uma metrópole fantasma que respirava lentamente, esperando o golpe final da história, o momento em que até o último passo humano deixaria de ecoar entre suas paredes. Quando o império começa a ruir, os primeiros a perceber não são os comerciantes nem os soldados comuns, são os que vivem no topo da hierarquia. Os governantes, chefes militares e sacerdotes. Mas perceber não significa admitir. Os senhores das últimas décadas do Império Maia viviam numa mistura de luxo e paranoia. Dentro dos palácios ainda havia banquetes, danças e rituais, mas tudo parecia encenado para manter a aparência de controle. O ouro e o jade ainda brilhavam sob a luz das tochas, mas o que se ouvia nas conversas, baixinho, eram dúvidas sobre colheitas, deserções e traições. Reuniões políticas tornavam-se jogos de sobrevivência pessoal. Um aliado hoje podia ser um rival amanhã. Chefes militares escondiam derrotas sob relatos exagerados de vitórias. Sacerdotes inventavam presságios favoráveis para acalmar a população, ou para garantir que suas cabeças não fossem as próximas a rolar. A pressão era constante. Os senhores precisavam manter a lealdade de soldados famintos, administrar tributos cada vez mais escassos e conter rebeliões nas cidades aliadas. Para isso, apelavam a promessas, presentes e, quando nada mais funcionava, a pura intimidação. Em certas noites, reuniões secretas eram realizadas longe do centro urbano, sob o pretexto de consultar os deuses. Na verdade, eram pactos políticos desesperados, acordos para dividir territórios, planejar golpes silenciosos ou até negociar com inimigos externos para garantir proteção pessoal quando o colapso fosse inevitável. Mas havia também os senhores que se aferravam à glória passada. Erguendo a voz em praças vazias, anunciavam grandes obras, como se um novo templo fosse capaz de afastar a fome. Mandavam erguer esculturas para celebrar vitórias antigas, tentando reavivar um orgulho que já não alimentava ninguém. Com o tempo, a figura desses líderes passou a ser vista com cinismo. O povo ainda os respeitava, por medo mais do que por devoção, mas já não acreditava que fossem capazes de salvar a cidade. O título de Senhores do Último Dia surgiu muito depois, dado por historiadores que estudaram as ruínas e encontraram provas desse teatro político final. Eles reinavam sobre um mundo que se despedaçava, mas não sabiam, ou não queriam saber, que já governavam apenas sobre as cinzas. E é aí que você percebe, não existe escolha perfeita.
Apenas a que você conseguir tomar antes que a sombra te alcance. Agora que a última sombra se dissolveu, você pode soltar o ar que segurava sem perceber. Imagine-se afastando lentamente os ruídos e tensões da história, como quem fecha uma janela para que o vento lá fora não incomode mais. O mundo antigo, com seus segredos, disputas e incertezas, se afasta como um navio que desaparece na neblina do amanhecer. O ar aqui é mais leve, sem fumaça, sem o cheiro de mercado ou de portos apressados. Apenas o perfume suave de algo familiar e seguro, talvez uma xícara de chá quente que você segura entre as mãos, sentindo o calor percorrer seus dedos. As ruas movimentadas dão lugar a um caminho tranquilo, onde as pedras no chão estão aquecidas pelo sol suave, e você caminha sem pressa. O som das vozes distantes diminui, até se transformar num murmúrio quase imperceptível. Agora, tudo o que existe é o ritmo lento e constante da sua própria respiração. Inspire devagar, sinta o ar preencher seus pulmões, e solte-o como quem deixa ir qualquer resquício de preocupação. O cenário diante de você é sereno, uma colina coberta de grama macia, uma brisa leve que mexe as folhas e um céu pintado com tons dourados e rosados de um fim de tarde que nunca apressa a noite. Você se senta, sentindo o chão firme e reconfortante, e percebe que, aqui, não há necessidade de decidir nada. A história pode ter sido cheia de perigos, mas o presente é apenas calmo. Você está seguro. O tempo não corre, apenas se estende, suave, como um cobertor quente. Seus olhos podem se fechar, não por medo, mas porque finalmente é possível descansar. Boa noite e bons sonhos.